Olá, esse é o Pode Estrelar, o espaço para a gente debater propostas e biografias dos nossos candidatos e candidatas a deputado estadual e federal aqui do PT. O Ceará vive hoje um momento estratégico, o Brasil também, e a gente tem que defender as candidaturas do campo democrático e principalmente as candidaturas petistas. Então, estamos aqui hoje com Fernando Santana, candidato a deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores. Obrigado por ter vindo. Uma honra, eu que agradeço essa oportunidade de conversarmos aqui, sobretudo com a nossa militância, com as companheiras e companheiros em todo o estado do Ceará. Pronto. A gente estava vendo a sua biografia e viu que a sua experiência em administração e governança deve fazer muito sentido, né, e trazer isso para a sua atuação. Então, eu queria que você começasse a se apresentar diante do público aqui que talvez não lhe conheça 100%, né? As redes sociais hoje em dia são nossa casa também. Então, conta um pouco da tua trajetória, tanto profissional e de estudos, e trazendo isso já para a tua trajetória de trabalho e no legislativo também. Bom, primeiro dizer que eu tenho a honra de ser de uma região chamada Cariri, né, que é o meu amor, é o meu xodó, é a minha paixão. E hoje poder fazer um trabalho por todo o estado do Ceará, mas vindo lá do Cariri, onde eu comecei a minha vida, onde eu estudei, onde eu terminei os estudos, parte dos meus estudos lá, criado pela minha mãe, Lúcia Santana, uma professora, morando em Barbalha. Eu me batizei em Juazeiro, costumo dizer, e fiz minha primeira comunhão em Barbalha, então tenho um umbigo cravado nessas duas cidades, que é central ali para a região do Cariri, e comecei a militar na política muito jovem, né, acreditando que a política transforma, que a política melhora a vida das pessoas, então comecei a militar muito jovem, ali aos 17 anos já comecei a participar de eventos da política, a militar, movimento estudantil, né, mais do que movimento estudantil, militar mesmo, né, participar de campanhas, ir para a rua, defender aquilo que eu acreditava, e logo aos 22 anos já veio o primeiro cargo público. Então eu fui secretário de Juventude e Esporte do município de Barbalha e comecei a fazer um trabalho em gestão administrativa. Claro, evidentemente aprendendo muito, amadurecendo muito, né, mas já no meio do povo. E a secretaria era muito importante para mim, porque era juventude e esporte. Então fui fazer um trabalho pelo esporte. O esporte, para mim, é o maior veículo de inclusão social que existe no mundo. E a juventude, né, que eu fui ali me encontrando naquele meio que eu sempre militei, sempre participei. E aí veio outra secretaria, Secretaria de Governo, que eu fui secretário, já veio uma articulação política muito forte na sequência. Eu fui fazer toda a articulação com a Câmara Municipal, aprender muito com o Legislativo, aprovar projeto de lei, negociar com a Câmara, fazer a interlocução do prefeito com a Câmara, então já foi para outro aprendizado na minha vida. E depois veio a candidatura a prefeito. Eu fui instigado, estimulado, primeiro pelo meu líder político, que é Camilo Santana, que foi quem me filiou do Partido dos Trabalhadores em 2006, fui filiado, e aí veio a primeira candidatura a prefeito e eu fui apresentar a minha proposta, conversar, dialogar, companheiras, companheiros, militância, e aí veio a sociedade e a gente foi, e eu não ganhei aquela eleição por 178 votos de diferença, o que me deu um aprendizado muito grande. E na sequência eu fui candidato a deputado estadual e eleito com quase 96 mil votos do povo cearense, o quarto deputado mais bem votado do estado do Ceará, o deputado mais bem votado do meu partido, do nosso partido, do partido do Lula, do partido do Elmano, do partido do Camilo, do PT, e fui logo eleito vice-presidente da Assembleia. Histórico isso, um parlamentar de primeiro mandato já compôs um cargo na mesa diretora da casa. Então fui eleito vice-presidente da Assembleia, depois reeleito vice-presidente da Assembleia pela unanimidade dos meus colegas deputados e fui reeleito deputado estadual em 2022 com 111.639 votos do povo cearense, a que eu agradeço a Deus e ao povo pela generosidade e pelo nosso partido, mais uma vez, o deputado mais bem votado do meu partido. Isso é uma honra muito grande. Então, essa é um pouco da minha história, começada lá no Cariri, vindo para o Ceará, de trabalho, de muito esforço, né? Antes disso, eu ainda fui secretário executivo do gabinete do governador Camilo Santana, fui coordenador da campanha em 2014 do nosso governador Camilo Santana no âmbito do Cariri, onde a região que nos deu a vitória em 2014. E mais recentemente fui secretário dos recursos hídricos do governo do governador Elmano e do estado do Ceará. E pude fazer, Lívia, um trabalho assim para mim que eu vou levar para o resto da vida.
porque nós vivemos numa região semiárida, né, e sofremos muito com chuvas irregulares. Temos um problema grave aqui com secas ininterruptas durante 6 anos que tivemos. E aí nós somos referência em garantir segurança hídrica ao Brasil. E eu pude comandar o destino dessa pasta, com muita gente boa que trabalha nela, com muitos técnicos bons. Passei 1 ano e 3 meses lá, avançamos o cinturão das águas, avançamos a duplicação do eixão das águas, entregamos parte do Malha d'Água, projeto belíssimo para o povo cearense, que leva água de qualidade ao nosso povo. E hoje estou aqui, candidato a deputado federal, depois de uma construção, depois de diálogo com o meu líder Camilo Santana, de dialogar com o nosso governador Elmano, de dialogar com o ministro Guimarães, tomei a decisão de colocar o meu nome agora como candidato a deputado federal. Ótimo. Então, antes da gente partir do Ceará para Brasília, a gente vai voltar um pouquinho, lá na época de secretário de Juventude e Esporte. A gente sabe que o Cariri cearense é um povo muito aguerrido, né? Na época você era jovem, né? Em 2006? Sim. Foi isso? Então, como é que... Em 2006 eu me filiei ao Você PT. filiou? A secretaria veio ali em 2009. Jovem ainda, né? Jovem, Também. muito jovem. Então, o que é que eu fico pensando, né? Tudo bem, é um outro contexto de ano, né? Hoje a gente tem muita coisa de inovação, de desenvolvimento diferente, até mesmo por um legado, que a gente começou aí com Cid, Camilo, Isolda, e agora com o governador Elmano. Como era naquela época ser secretário de Juventude e Esporte no Cariri, um lugar criativo, dinâmico, né? O que você pode fazer que continua no teu DNA, né, hoje? Olha, primeiro eu fui aprender, né? Porque eu fui logo um cargo de gestão. Apesar de ser jovem, militante, já no meio do povo, essa parte da juventude a gente pôde tocar melhor. Mas eu fui aprender o que um gestor poderia fazer para melhorar a vida das pessoas através do esporte e o que eu poderia fazer pela juventude para gerar custo de capacitação, para gerar emprego, para gerar renda, tão solicitado pela nossa juventude. E aí eu fui aprender tudo isso para fazer uma gestão em que eu sentisse que aquela gestão foi bem feita. E eu, graças a Deus, eu me orgulho muito dessa secretaria, não por ter sido só a primeira, né? Mas por a gente ter aprendido junto lá a fazer um bom trabalho. Você tem noção, nós reinauguramos o estádio municipal da cidade, reformamos, colocamos iluminação, inovamos, tudo isso na parceria na época com o prefeito da cidade, que era o prefeito Zé Leite, do PT, né? O nosso governador na época era o Cid e o Camilo era deputado estadual e secretário de Estado, nos ajudou muito fazendo interlocução com o governo para a gente levar muita coisa para Barbalha. O deputado federal que nos representava à época era o Guimarães, colocava muita emenda nessa parte de esporte para a gente fazer muita atividade no município. Então, a gente deu uma sacudida boa na secretaria, nós inovamos, aí colocamos uma visão mais jovem, né, do trabalho, da gestão, não só para ser aquela gestão necessária, mesmo que por si só já se trata o órgão público, mas para ser uma gestão dinâmica, próximo das pessoas, trazendo a juventude, atraindo as pessoas para participar, dar ideias, dar sugestões. Nós colocamos muito jovem para trabalhar na secretaria, né, para ter essa mentalidade jovem, esse pensamento jovem. Então, eu levo essa experiência também para o resto da vida. Aliás, Lívia, por onde eu passei na vida pública, por acreditar que abaixo de Deus, a única maneira que a gente tem de melhorar a vida das pessoas é através da política, eu levo tudo que eu já participei até aqui, levo como um legado, levo como um aprendizado e levo com muita honra todos os cargos que eu passei para o resto da minha vida. Sobretudo o cargo de coordenador de campanha, que é um dos mais difíceis de você executar, eu também levo para o resto da vida. Com certeza deve ser muito difícil, né? Lida com muita coisa em pouco tempo. A gente tem pouco tempo de campanha. O candidato também a deputado federal. Eu fico pensando assim, se a gente destrinchar a tua fala, é como se a gente fosse entender todo o ciclo do poder público, né? A gente tinha deputados estaduais e federal olhando para o Cariri, tinha o prefeito também querendo que desse certo, tinha um governador ali, né, com o compromisso, e é o que está acontecendo hoje na chapa do PT. Né? A gente tem uma chapa aí com o presidente Lula, Elmano, com a vice, Gabriela, aí os senadores também. Então, a gente está fazendo um compromisso com os candidatos de depois a gente vir falar só sobre o legislativo, topa, né? Topo, claro. Que é para a gente entender melhor o que é que um deputado, né, contribui, alavanca o trabalho do governador. Então, votar numa chapa democrática, né, numa chapa petista, não é só por uma questão de militância, é uma questão de deixar que o legado se estabeleça. Concorda com isso, candidato? Concordo plenamente. Nós precisamos ter um olhar claro para o Brasil, do que foram os governos do presidente Lula, da presidenta Dilma e do que foram os demais governos. Né? De uma época que a gente recorda melhor para cá, sobretudo nós aqui
Eu já estou na faixa etária de 45 anos, né? Mas os jovens e a nossa faixa etária aqui recorda-se bem do que foi o governo do presidente Lula primeiro, do que foi o segundo, do que foi da Dilma, né? E do que foi os governos que pararam o Brasil, como o governo passado, o governo do Bolsonaro, né? Que ficou paralisado. Eu vou lhe dar dados. O Cinturão das Águas, que é uma obra importantíssima para o estado do Ceará, que eu pude tocar como secretário dos Recursos Hídricos, em 4 anos do governo Bolsonaro, não foi liberado um centavo para essa obra. Ela ficou parada. É a obra que traz a água do Rio São Francisco para abastecer o Cariri e o Ceará, consequentemente. Só o ano passado, no governo do presidente Lula, foram liberados quase 300 milhões de reais para essa obra. A obra avançou de 52% para 94% de execução e este ano ainda o presidente Lula consegue entregar essa obra e inaugurar para o povo caririense, para o povo cearense. Então é uma demonstração clara de prioridades dos governos do PT. Não é questão só de ideologia, não é questão só de gostar de um partido ou de gostar de um lado político, não. É você comparar dados que fizeram o Brasil crescer, que fazem o Cariri crescer, que fazem o Ceará crescer. Assim são os dados do governador Elmano. Nós começamos esse projeto com um governador que não era petista ainda, né? Mas ele tinha como vice um petista, que era o nosso governador Cid Gomes, que ele mudou a forma de governar o estado do Ceará. Depois veio o governo do PT, o governo do governador Camilo Santana, que fez um extraordinário governo, virando modelo para o Brasil, né? Modelo para comparando com estados ricos da nação. Depois veio a primeira mulher desse grupo político a governar o Ceará, a professora Isolda Sela. Foi esse grupo, saiu do Cid, saiu do Camilo, saiu do PSB, saiu do PT, a primeira mulher a governar o estado do Ceará, que foi a governadora Isolda Sela. E agora nós temos o governador Elmano, do PT, foi meu colega deputado, traz todo esse legado do Cid, do Camilo, da Isolda. O que estava bom aqui, ele trouxe tudo para cá, continuou, inovou, fez correções, melhorou. Toda cidade do Ceará tem obras estruturantes para melhorar a vida do povo deste grande governador Elmano de Freitas. Então isso precisa ser dito à população, precisa ser mostrado, precisa ser comparado, porque muitas vezes a gente fica só a cor tal, a cor outra, eu gosto de um lado, eu gosto do outro, mas sem comparar o que de fato os governos do PT fizeram avançar o Ceará e o Brasil. Fizeram, fazem e vão fazer muito mais. E os dados estão aí, para a gente comparar e dialogar com a nossa população. Certo. Fernando, estava pensando aqui, quando você estava falando, né, sobre os recursos hídricos. A gente é de um estado que é inegável a importância, né, e o poder que tem a água. Mas isso não mexe só com a questão caseira, em casa, né, mas com a economia também. Então, ter um deputado federal, digamos assim, contribuindo com o governo Lula, né, nosso próximo presidente reeleito, seria esse tipo de contribuição que você poderia dar na Câmara? Olha, esse tipo de contribuição. Aliás, trabalhar por todas as áreas, mas também pelos recursos hídricos, porque foi aí onde eu me identifiquei muito nos últimos anos, aqui trabalhando com o governador Elmano. Mas como deputado federal, para além disso, eu quero ser uma base do presidente Lula na Câmara para que a gente aprove os projetos do governo que melhoram a qualidade de vida da população, para que a gente lute lá para não embarrear, para que a gente defenda a bandeira do governo do presidente Lula, para que chegue na ponta e melhore a qualidade de vida da nossa população. E eu quero ser uma voz aguerrida do povo cearense na Câmara Federal, assim como fui aqui na Assembleia Legislativa durante 8 anos. Agora eu quero levar essa bagagem de experiência, eu quero levar esse amadurecimento para a Câmara Federal e poder lá orgulhar o povo cearense, mas, sobretudo, defender a bandeira do presidente Lula lá na Câmara. Lembrar que estamos aí em vista, poderá ser a última eleição do presidente Lula. E assim sendo, poderá ser o último governo do presidente Lula. Eu tenho dito que se o Lula fez nos seus 2 primeiros, se o Lula fez nesse que estamos, pelo povo brasileiro, imagine o legado que o presidente Lula vai deixar no seu último governo. E eu posso ter a honra e a gratidão a Deus de participar deste momento, de ser um deputado federal, trabalhando no último governo Lula, fazendo as solicitações ao presidente para o Ceará, né, dando a minha visão para o Ceará, mas também defendendo o legado e o projeto do presidente Lula na Câmara Federal. Fernando, e muito importante essa nossa fala, né, da chapa petista, da chapa do campo democrático. Eu estava vendo aqui. Vamos falar um pouco dos nomes dos projetos, que a gente acha que se integra mais com os temas. Cinturão das Águas, tem o Projeto São José. É como se eles se complementassem, né? Tem o São Francisco também.
Então, a gente viu que em 3 anos e meio o governador Elmano conseguiu números, né, reais, impressionantes e tudo. E o Lula, mesmo tendo pegado um país travado, né, de um outro governo que não só não fez, mas travou muita coisa que estava em andamento. Então, eu queria saber de ti, da tua experiência nesse tema, o que é mais urgente para os próximos anos? Em relação a essa pasta, se você quiser falar de outros temas também, não tem problema, porque a gente sabe que um Sim. deputado federal tem temas transversais todos, né? Assim, segmentos sociais, todos os temas de um orçamento, vocês têm que estar de olho também. Claro, bem, sobre a segurança hídrica do estado do Ceará, nós precisamos consolidar o Síndrome das Águas, né, e está muito próximo disso. Se não fosse o presidente Lula, nós não estaríamos nem em vistas de terminar essa grande obra para trazer a água do Rio São Francisco para o estado do Ceará. Hoje, Lívia, vale dizer, para quem está me assistindo, que nós já temos água do Rio São Francisco em Barbalha. Em Barbalha, quando nós pegamos a secretaria, essa água ainda estava em Jati, nós já temos água em Barbalha. Está muito próximo de terminar essa obra. Então, consolidar essa obra, e ela só vai ser consolidada em governo do presidente Lula, porque sabe a prioridade e priorizou. E eu já lhe dei um dado: o ano passado foram quase 300 bilhões de reais que o presidente Lula liberou para o Cinturão das Águas. Concluir a obra da duplicação do Eixão das Águas, porque garante segurança hídrica à região metropolitana de Fortaleza. Em momentos, nós já vivemos turbulências e preocupações em colapso na região metropolitana de Fortaleza. Com a duplicação do Eixão, isso acaba. Essa obra ela custa mais de 2 bilhões de reais e o governo federal é fundamental nessa parceria com o governo do estado do Ceará. Nós temos o projeto Malha d'Água, que a população ainda vai ouvir muito falar sobre isso. Nessa primeira etapa, a gente investiu lá 675 milhões de reais. É outro projeto que precisa avançar para que o cearense receba água tratada de qualidade, aliás, de altíssima qualidade na sua casa. Essa primeira etapa, Olivia, para explicar para quem está me assistindo, ela foi feita lá no Banabuiú. Ela capta a água do Banabuiú e ela leva a água tratada para 9 municípios e 38 distritos. O que é que tem diferencial nisso? Nenhum distrito nunca recebeu água tratada de altíssima qualidade. Investimento de 675 milhões de reais. Isso só é possível com o governo do presidente Lula, com o governo do governador Elmano, porque prioriza essa área central. E como deputado federal, eu quero estar lá para defender esses projetos que eu ajudei a tocar, que eu aprendi, que eu enxerguei a necessidade do nosso povo desses projetos serem concluídos e poder melhorar a qualidade de vida da nossa população. Mas é evidente que eu quero atuar em todas as áreas que eu for Sim. solicitado, que eu for demandado, mas estando lá na Câmara para defender esse governo do presidente Lula. Ele vai precisar de deputados, ele vai precisar de senadores, ele vai precisar de um grupo, né, que tenha a mesma linha do presidente Lula, no social, em todas as áreas, para que a gente possa defender o nosso país, o nosso legado, o nosso presidente Lula e defender o Ceará. Certo, então vamos ampliar mais um pouquinho. Eu vou aproveitar que tu é de interior, né? Assim, eu sou do Sertão Sul. Minha família também é de interior. Acho que todo cearense tem um pezinho lá, né? A gente tem uma cidade de 300 anos, então a gente tem ou bisavô, tataravô, ou avô, que já é do interior. A gente sempre tem uma ligação, né? No território, quem mora nesses distritos? Tem distrito que são 10, 15 quilômetros de uma sede, né, ou de um lugar maior. Então, não é só não ter água, às vezes. Você tem que ou esperar um carro-pipa, ou ir buscar água de alguma forma, né? Mas também a gente viu um governo do PT que duplicou o número de médicos, né, no SUS. Então, o deputado federal, ele vai trabalhar o orçamento do Brasil inteiro. Então, é certo a gente achar e ter certeza que não só Fortaleza, obviamente capital, mas o Cariri, né, e todas as macro-regiões próximas, vai contar então com o Fernando Santana lá na Câmara, defendendo que os nossos projetos continuem com investimento. E aqui o governador Elmano fazendo a execução, digamos assim. É isso mais ou menos que um deputado faz? É isso, Lívia, e muito mais. Mas é isso também. É central essa sua pergunta, até porque eu venho do interior. Evidentemente que o deputado tem que trabalhar pelo Ceará como um todo. Mas se eu falar só da minha votação passada, você já percebe como é a minha ligação com o interior. Eu obtive 630 mil votos do povo cearense. Mais de 89 foi só na minha região do Cariri, foi só no interior. Então, assim, se você pegar 131 mil votos, eu obtive aqui em Fortaleza quase 6 mil, o resto foi tudo no interior. Então, minha vivência, minha convivência, meu aprendizado, aquilo que eu escuto de demanda, de solicitações, ela vem basicamente do interior. Eu pude prestar um serviço à Fortaleza como secretário dos Recursos Hídricos e fiquei muito honrado por isso. Mas a minha demanda maior, ela vem do interior, em todas as áreas. E é isso que a população pode esperar de mim lá, lutando para que
eu possa dar minha contribuição, evidentemente, né? Sozinho você não faz nada, mas tem um conjunto de pessoas para fazer, e eu quero ser um desses deputados federais que vai defender o estado do Ceará. E poder colocar no orçamento do Brasil a nossa parcela de contribuição para que o Ceará tenha mais apoio, para o interior ter mais apoio. A Lívia falou aqui de locais distantes que precisam de água. Nós já fizemos uma ampliação, mas nós precisamos ainda melhorar. Quem não lembra, é porque o jovem que está me assistindo não lembra, mas se você for perguntar a seu pai, se você for perguntar a sua mãe ou a seu avô, você lembra do programa que o Lula criou, do Luz para Todos. Lá atrás, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, né, as pessoas estavam como estavam com água, né? E nós já melhoramos muito. Precisava ampliar para ter a dignidade de ter luz, de ter energia elétrica na sua casa, de ter uma geladeira, de ter uma televisão, de ter, enfim, uma estrutura mínima para viver. E nós ampliamos o Luz para Todos, praticamente foi para 95% da população. Nós ainda temos aí uma parte muito pequena, mas nós precisamos avançar e concluir isso. Mas nós temos agora que dar o acesso à água. Eu costumo dizer que nós temos duas prioridades centrais na vida da gente. Um é a vida e a segunda é a água, mas não tem vida sem água. Então nós precisamos ter a dignidade de ter água na casa da população. E isso nós precisamos ampliar. É uma fala que você fez aqui que, assim, me chocou muito. A gente teve tanto investimento, mas ainda ter tantos irmãos nossos precisando de ter acesso à água na sua casa, a água potável, né? Estou falando de água também, água para o consumo humano. Então é necessário a gente fazer isso. Aqui tem um programa de Poço Profundo que Sim. ajuda muito, porque amplia, porque leva para os locais mais distantes, né? Nós temos um programa de adutoras que também a gente leva água captando de um local onde tenha, de um reservatório, né, consistente, para levar água muito distante. O governador Elmano fez essas ampliações. Tem o Cinturão das Águas, que eu acho que vai melhorar muito, porque nós vamos ter água em abundância vindo do Rio São Francisco. Nós temos essa duplicação do Eixão das Águas, que vai melhorar a região metropolitana de Fortaleza. Nós precisamos avançar. Nós precisamos, daqui uns dias, poder bater no peito e dizer assim, o Ceará 100% tem acesso à água na sua residência. Né? E isso não pode ser só um sonho, isso não pode ser só um discurso, isso tem que acontecer na prática. A parcela de contribuição que eu quero dar como deputado federal, com a permissão de Deus, é que a gente possa ampliar o acesso à água e quem sabe até o presidente Lula e o governador Elmano poder dizer assim, ó, no Ceará 100% da população agora tem acesso à água na sua casa. Pois a gente vai esperar por isso, porque o nosso estado está batendo recordes aí, né? Somos primeiro em educação, enfim, 3 anos e meio de governo humano, vamos para a reeleição, vai dar tudo certo. Lula, na sua última candidatura, enfim, mas a chapa petista precisa ser fortalecida, nossos senadores também, Cid, Loura, né? Luiziane está aí também. Então, últimas considerações para a gente. O que é que você espera desses próximos dias de campanha e outubro? Dá um recado para a gente para outubro. Bom, veja, eu espero que nós tenhamos uma campanha limpa, transparente, de proposta, de projeto, de muito diálogo com a população. Nós precisamos dar uma mudada no pensamento político que o Brasil estava vindo antes do Lula, dos 4 anos passados. E aí com o Lula agora, eu sei que as pessoas estão enxergando o que é efetivamente uma política pública que melhora a vida das pessoas, mas nós precisamos ainda dialogar muito com a nossa população e a campanha vai servir para isso. Que a gente fique muito atento com o nosso time e o time do Fernando Santana, candidato a federal, é o Lula presidente, o governador é Elmano, reeleito governador, se Deus permitir, no primeiro turno, que a gente tenha a nossa senadora Luiziane Lins, a nossa loura, que a gente tenha o senador Cid eleitos para ajudar e defender o Lula lá no Senado e defender o povo cearense. É que nós tenhamos a nossa vice, Gabriela, junto com o nosso governador Elmano, que o papel da mulher é primordial no nosso Brasil e nos momentos e nos pontos de poderes e de decisão para o nosso país. Então, a mulher e o lugar dela onde ela quiser precisa ser respeitada por isso. E esse lado não é só discurso, esse lado traz a mulher para dentro do projeto, insere ela para que ela faça, para ela dê opinião, para que ela tome decisão, para que ela participe com igualdade com os homens. Esse é o projeto que eu participo e que eu tenho muita honra de participar. Então, que a campanha nos traga coisas positivas e que a gente tenha uma campanha limpa e transparente com a vitória de Lula presidente, de Elmano governador e de Fernando Santana federal para ajudar o Ceará, o Cariri a avançar e defender o Brasil lá em Brasília nesse próximo governo do nosso presidente Lula. É o que eu espero e que em outubro a gente possa comemorar essas vitórias, mas mais do que comemorar a vitória, comemorar que a democracia está mantida,
comemorar que o legado do Lula permanece, de trabalho, de esforço, de melhoria da qualidade de vida das pessoas mais precisadas desse país, e que todos nós que seguimos o Lula vamos nesse mesmo projeto, trabalhando para melhorar a vida da população que mais precisa. Massa. Como a gente diz aqui no Ceará, meu país, Ceará, e o Cariri tá aqui, né? Ah, tá Muito aqui. obrigada, viu? Tchau, gente. Até o próximo Pode Estrelar.